Coautor do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, com o espírito milanês. No segundo capítulo, uma cidade diferente. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Apocalipse 20, 1 e 2. João Evangelista, o grande vidente de Patmos, regredindo no tempo, teve a visão dos acontecimentos ocorridos no mundo espiritual antes mesmo que ele nascesse, pois para que o Cristo descesse à Terra, era necessário que engenheiros siderais limpassem a atmosfera do planeta para que os atentados contra a Boa Nova no reino de Deus não viessem a gerar alterações. Uma falange de anjos assomou a Terra, tirando dela 2 bilhões de espíritos inferiores, cuja animalização atingia até as raias do impossível. Se fôssemos contar com os fatos ocorridos com eles na cidade que edificaram em região umbralina mais sombreada, talvez não pudéssemos levar ao público essa obra. As cruzadas e depois a Inquisição foram instituídas no planeta por esses espíritos. As práticas e os acontecimentos nelas verificados durante sua duração poderiam ser considerados moralizados, se comparados com os ocorridos na comunidade que denominavam de a Cruzada. Assim a chamavam porque sua planta era em forma de cruz, que se quebrava nas suas 4 hastes, sendo que em cada uma delas foi criado um reino, cada qual comandado por um príncipe e um imediato. Eles mesmos se organizaram por haver no meio daquela multidão seres de alta envergadura intelectual, grandes magos, desenhistas habilidosos, artistas consagrados, muitos deles dados à lavoura, à pecuária e a outras atividades. Não faltavam na grande metrópole das sombras especialistas em todas as áreas do conhecimento. Esses espíritos não foram cambiados para essa região de uma só vez, foram divididos em muitas levas para maior segurança do trabalho. A cidade das trevas foi edificada na linha do Equador para que o sol cooperasse com eles, desintegrando parte de seus pensamentos inferiores e para que, de certo modo, os maltratasse pelo calor abrasador dos seus raios diretos em fusão com as suas próprias vibrações. A egrégora formada por essas almas servia de filtros para os raios cósmicos, de modo a não lesar nem lhes prestar a estrutura espiritual, abrindo-a em chagas, principalmente a daqueles que trabalhavam em serviços mais grosseiros. A escravidão ali era bem pior do que todas as conhecidas na Terra. Assim, o Satanás, descrito por João Evangelista, evidenciava-se como símbolo desses 2 bilhões de espíritos. Relativamente a esses expatriados, os perseguidores da época do mestre eram bem mais brandos, pois conheciam o motivo de sua estadia ali e alimentavam o ódio, o prazer, a vingança. Quando pudessem sair da prisão milenar, a ideia era voltar à terra e incendiá-la. Tinham exércitos bem adestrados esperando o dia de transformá-los em cinzas. Engenheiros siderais planejaram com habilidade indescritível a planta de um local que pudesse alojar esses seres, acumulando material adequado para que eles mesmos o edificassem, sem notarem que estavam sendo ajudados. Correntes de fluidos de certa estrutura cruzavam os espaços em altas voltagens, carregando segredos que os habitantes não poderiam descobrir, para não anularem os curtos-circuitos lesivos provocados ao contato com a forma perispiritual. Nas tentativas de evasão verificadas, constatou-se pelas graves consequências para os fugitivos que isso não compensaria. Os habitantes de A Cruzada esperavam no passar dos séculos o cumprimento da profecia de que após 1000 anos seriam soltos. Não desconheciam eles o futuro que lhes estava reservado e para isso se encontravam naquele preparo coletivo, assim como a terra estava sendo preparada para suportar-lhes a maléfica ação. Deus, em sua misericórdia, se serviria deles em benefício deles mesmos, em algumas etapas educativas, pois que, como filhos de o Todo-Poderoso, não se encontravam perdidos e condenados eternamente. O tempo e a dor os fariam amadurecer sob o calor das provações. A terra seria por muitas vezes berço para essas almas, no sentido de torná-las boas e mansas, a fim de obterem ingresso no grande rebanho de Jesus Cristo. O solo da cidade era de matéria viscosa,
o que lhes dificultava os movimentos, porém, com o passar do tempo, desenvolveram, como acontece na Terra, recursos e com a manipulação de elementos, solidificavam as ruas e deram uma expressão mais confortável a elas. A pouca água que dispunham tinham em sua composição substâncias eletroquímicas que os mantinham alimentados, renovando-lhes as energias. Os vícios ali desenvolvidos foram incontáveis, a falta de pudor sem limites. O sexo em desalinho tomava proporções assustadoras, envolvendo todos os habitantes. A sofisticação da brutalidade e da prepotência era a condição maior dos dragões que tinham nas mãos o domínio e o comando daqueles espíritos. Movidos por reminiscências que traziam da terra, criavam situações idênticas, por vezes festejavam eventos em praça pública, esbravejando o nome do Rei dos Reis, desdenhavam o mundo dos homens, alegando faltar neles a inteligência que lhes sobrava, afirmando que a meta era a liberdade, com a saída daquela jaula astral. Ali permaneceram verdadeiramente por 1000 anos. Depois eles mesmos, para que se cumprissem as profecias, descobriram meios de escapulir gradativamente, mas quase sempre, ao passarem pelo campo magnético formado pelo cinturão energético que os mantinham presos, começavam a perder os sentidos, a fim de serem levados para colônias apropriadas e lá preparadas para as novas reencarnações no plano físico. Colocar-nos-emos diante das profecias do Apocalipse, revivendo o que a profecia e o evangelista disse, ouvindo do mundo espiritual e vivendo os acontecimentos, tanto do passado quanto do grande futuro. À vista disso, acrescentaremos algo mais para que a realidade possa se apresentar e para que possamos sentir o drama que se passou na Idade Média, estendendo-se até quase o descobrimento do Brasil. Somente as cruzadas, contando do grito estentórico de Pedro, o eremita, e o Papa Urbano II, representam uns 200 anos de luta. No entanto, elas começaram, na realidade, no governo de Sérgio IV, no ano de 1009. Para que analisemos melhor as profecias, eis o que diz o Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Eu vou deixar o restante para amanhã. Texto longo de novo, viu, turma? E muito complicado. Tô achando a leitura complicada, porque eu não tenho conhecimento dessas passagens, então para mim é a primeira vez, né, que eu tô tendo contato, e aí para mim fica difícil fazer os comentários. A gente comenta geralmente aquilo que a gente já tem, né, de conhecimento. Eu tô aprendendo aqui junto com vocês. Então, assim, a questão do Apocalipse, como foi ditado aqui, ele diz assim que dentro daquele período antes, né, da cruzada e formando a cruzada, na era medieval, foi quando foram feitos assim 4 cantos com 4 reis. Dentro desses reinados existiam espíritos muito endurecidos, espíritos muito ainda atrasados moralmente, aonde certamente são esses que vieram de Capela, né? Nós fazemos parte dessa gleba toda, e nessas guerras que haviam por conta da igreja, dentro da própria igreja também tinham espíritos inferiores. Então era um período muito sombrio, onde ele cita aqui a questão dos dragões, né, que são espíritos muito atrasados moralmente, que são muito enraivecidos, eu não sei a palavra certa, mas que são muito cheios de raiva, de ódio, de rancor, que ainda tem aquela vontade de revidar ao próximo, né? Vem ainda com aquela cultura do olho por olho, dente por dente, aquela selvageria toda, que já vinha da era de Moisés, que já vinha da era de Jesus, e aí repassou isso a uma nova era, onde seriam aqueles 1000 anos de trevas que nós tivemos na Idade Média, né? E aí eles ficaram praticamente presos sem perceber, né? Deus deu livre-arbítrio para cada um, porém também dentro desse livre-arbítrio cerceou eles, limitando eles que não saíssem desses 1000 anos. Dentro de 1000 anos eles tinham várias condições para que eles pudessem despertar a consciência, despertar o seu íntimo, né, em prol da sua própria evolução,
Aí diz, inclusive, que eles foram colocados numa linha do Equador, que é ali onde o sol queima, né, com gosto, que é para queimar as energias negativas que eles produziam. Olha só, às vezes a gente fala assim, ah, vou ali tomar um solzinho, né, pegar uma vitamina D, e é muito mais do que uma vitamina D que nós estamos pegando. Os raios solares nada mais são do que passes, né? Quando a gente vai na casa espírita, a gente não vai para receber energia do médium, através do médium, as energias do campo espiritual. Os raios solares nada mais são do que energia pura, não é só uma questão de vitamina para o corpo físico, mas é uma vitamina para a alma, né? Nós podemos, assim, limpar um pouco essas energias deletérias que nós temos, esses pensamentos negativos, sentimentos que às vezes, né, nos fazem tão mal. O sol consegue derreter através das suas energias, né, dos seus raios, um pouco dessa energia ruim que a gente consome todos os dias. Coisas que nos deixam tristes, que nos deixam meio magoados, chateados. Quando você pega o sol, parece que, né, você fica feliz, você ganha um respiro novo. Eu, pelo menos particularmente, eu gosto muito do sol do outono, que é aquele sol brando, né? Sol de primavera, que não é nem quente demais, né? E nem fica ali só de enfeite, que a gente não sente os seus raios. O sol de outono e de primavera, eles são maravilhosos para restaurar a nossa energia. Então fica aqui para nós, sabendo que dentro desse período de 1000 anos, dentro da Idade Média, nada ocorreu por acaso. Tudo foi um grande plano do campo espiritual, justamente para atrair esses espíritos mais maléficos, né? Que se diziam lá seguidores do diabo e tal, e que na verdade são figuras que eles mesmos criam através dos seus pensamentos negativos. O homem atrai seres mais inferiores ainda, que trazem para eles figuras, se apresentam de forma, né? Como a gente tem aquela visão que o diabo é o cara com chifrinho, com rabinho, tridente na mão. Essa criação humana, né? Não vem de encontro com o que realmente são os espíritos inferiores. O espírito inferior, ele pode tomar a forma que ele quiser. De repente, uma pessoa com esse tipo de visão, né, e o espírito maléfico se apresentou dessa forma, e aí criou essa situação de que o diabo tem o chifrinho, tem o tridente, o rabinho e tudo mais, que ele é vermelhinho. Mas eu, pelo menos Patrícia, acredito que seja apenas uma criação humana, de acordo com a materialização de algum espírito inferior. Aqui eu encerro o dia de hoje do nosso estudo fazendo uma reflexão sobre isso, né? Do nada é por acaso. A questão da importância do sol para queimar as nossas energias negativas, então tomem sol, aproveitem o sol de verão, ou melhor, o sol de outono, nós estamos terminando o sol de outono, vai entrar o sol de primavera, que é maravilhoso também. Nós temos aí 6 meses no ano para se garantir nesse sol, que não faz mal, pelo contrário, apenas bem, e ele pode realmente atingir esse equilíbrio espiritual nosso através das energias salutares que ele traz e limpa as energias ruins que nós criamos. E a gente fica aí na expectativa da continuação do texto, para que a gente possa entender um pouquinho essa era medieval e trevosa que nós passamos, pelo que eu estou vendo aqui, até chegar nas guerras atuais, né, nas guerras provindas aí de Hitler, até essa que nós temos aí de Israel, que não acaba nunca, e que pode sim interferir no plano mundial. Não é só uma questão lá do Oriente, é uma questão também daqui do Ocidente, reflete todas as nossas condições de modo de ser, cultura, segurança. Energeticamente nós estamos ligados a todos, isso interfere na nossa vida pessoal. A gente acha que não, né? O cara que está passando por guerra está passando lá na terra dele, mas a terra dele está ligada à nossa terra. Então tudo está intimamente, né, ligado em energia. A dor do nosso próximo é a nossa dor. E Santo Agostinho falava, né, que enquanto a gente não ver um irmão nosso feliz, é impossível que nós sejamos felizes também. Então nós estamos partindo desse princípio a entender o que é empatia, a entender o que é amor ao próximo. E eu espero em Deus que esse entendimento chegue logo, porque nós estamos aí na vias de fato. Ou ficamos nesse planeta que vai se tornar regeneração e nos tornando melhor para ficar com ele, ou nós vamos, infelizmente, ter que começar do zero, né? Da onde nós partimos aí da questão da inteligência, mas não da moral. E aí o bicho pega, viu, gente? Não é mole, não.